Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A passagem da perícope que hoje temos lido, que é Apocalipse capítulo 1, este domingo 27 de abril de 2025, segundo domingo da Páscoa. Já no início, a primeira palavra do livro de Apocalipse aparece exatamente com este termo, Apocalipse. Mas onde está? A tradução aparece, revelação. Apocalipse em grego significa revelação. Então, na verdade, está dizendo o Apocalipse de Jesus Cristo. Isto já nos dá uma dica, A revelação não é o que as pessoas, e até nós mesmos, é o Apocalipse, pensando assim, tudo que é um conjunto de coisas ruins, Isso é o que as pessoas têm na mente quando se menciona Apocalipse, Até um conjunto de desastres, de coisas ruins, aconteceu o Apocalipse para esse pessoal. E não é. Apocalipse simplesmente significa revelação. Então, no versículo 1 já aparece o nome do próprio livro, Revelação. Aí no versículo 2, o qual testificou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. E no versículo 3 já aparece a primeira bem-aventurança. Interessante que no livro de Apocalipse aparecem 7 bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é aquela que todo mundo perde. Por quê? Quantas vezes já ouvi, pastor, eu não leio Apocalipse. Eu tenho uma coisa assim contra esse livro. Justamente porque tem aquela ideia preconcebida de que é só coisa ruim. E não é. Coisas ruins, terríveis, contra um mundo que hoje, nesse momento, por exemplo, em muitos países, a juventude não sabe mais distinguir quem é homem e quem é mulher, por exemplo. Centenas ou milhares de jovens em muitos países estão se vestindo de cachorro, de lobo, raposa, gato, e andando pela rua, presa um colarinho, um guia, como se fosse um bicho. Esse é o mundo que estamos vivendo. Não é só a perversão, a imbecilidade de pessoas que a gente percebe, mas não, isso é uma pessoa com estudos de faculdade, como é que pode afirmar que um homem pode dar à luz? É o que está acontecendo. Em países chamados de primeiro mundo. Não está acontecendo lá nas tribos perdidas da África ou no meio da Amazônia que estão com essas ideias. Não, são países de primeiro mundo. Estados Unidos, Europa, onde afirmam que um ser humano com testosterona no seu organismo inteiro é mulher. É o que está acontecendo. Hoje de manhã, abrindo um desses vídeos no YouTube, na Argentina, uma criancinha de 3 anos, um menininho de 3 anos, no prezinho, foi expulso. E aí a gente fica achando graça, E por que foi expulso esse gurizinho de 3 aninhos? Foi expulso porque ele é um transfóbico. Se negou a reconhecer
um XY como senhora, né? Então, como o menininho se negou a dizer que é senhora, não, é um homem, é igual que meu pai, é um homem. Fora daqui da escola, transfóbico. Parece engraçado, mas é o mundo que estamos vivendo. Então, para quem são todas essas coisas terríveis que o livro de Apocalipse, o livro de Revelação nos revela, que vai vir sobre quem? Sobre essas pessoas. É sobre essas pessoas. De maneira alguma é sobre a igreja. Nós lemos Apocalipse e não aparece menção que a igreja vai apanhar a ira de Deus. É um mundo pervertido que não sabe mais distinguir entre um homem e uma mulher. É esse mundo pervertido que vai apanhar as coisas. E esse temor, eu não leio Apocalipse porque não sei o que, esse temor impede que a pessoa seja bem-aventurada, abençoada. Onde está isso? No versículo 3. Leiam aí bem claramente. Bem-aventurado aquele que lê. E aquele que não lê, não é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê. E quem mais? Os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Tá? Continuando aí, nós nos encontramos de novo com a questão do 7. No versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 igrejas. Né? E essas 7 igrejas estão descritas, né? Aqui mesmo no versículo 11, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Coincidentemente, todas elas estão no território que hoje é ocupado por uma nação pagã chamada Turquia. Tá? Essas 7 igrejas. O número 7 simboliza a plenitude, né? Totalidade. Então, quando fala das 7 igrejas, aqui está se referindo ao cristianismo todo. Todo o cristianismo. Né? E nós encontramos com o versículo 5, que tudo isto é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, a Jesus Cristo, glória e poder para todos sempre. Amém. E aqui nós vamos centrar no versículo 6. Por quê? Nós lemos, nos fez. Eu já fiz uma análise no grego, e esse nos fez não significa fez para nós. Esse nos fez fez de nós, não para nós, é de nós. Em outras palavras, nos transformou em. É isso que está no grego. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. As igrejas tradicionais, né, são taxadas como sendo sacerdotalistas. O que é isso? São taxadas como mantendo uma população de ditos leigos e um grupo
especial de sacerdotes. Tá? E aqui no versículo 6 não diz: e fez para nós reis e sacerdotes. Aí seria um grupo especial feito para nós. A intenção no grego é transmitir: fez de nós. Em outras palavras, cada cristão precisa compreender esta sua identidade em Cristo. Em Cristo, eu sou. E aqui entra: eu sou rei. É o que está escrito. Tá? Eu sou sacerdote. É o que está escrito. Em Cristo. Essa é a identidade do cristão. É a base da teologia que Lutero também resgatou, o sacerdócio universal dos cristãos. Não, mas há uma briga aqui, porque se defende os ofícios, os ofícios estabelecidos pela igreja. Sim, os ofícios estabelecidos pela igreja, pastorado, o presbiteriato, o diaconato, sim, são ofícios estabelecidos pela igreja. Só que devemos destacar uma palavrinha muito importante: ofício público. No outro extremo, nós temos aqueles grupos que são os, vamos chamar assim, equivalentes aos anarquistas dentro da política. O que é um anarquista? O anarquista, ele rejeita todo o estabelecimento sociopolítico. Esse é o anarquista, ele não aceita a autoridade de ninguém. Religiosamente, cristamente, dentro da chamada cristandade, há um grupo de pessoas que se basam aqui no versículo 6 e dizem: não, nós somos sacerdotes e não existe essa de pastores, presbíteros, diáconos, não existe. E aí teriam que rasgar a Bíblia, um monte de passagens que estabelecem claramente esses ofícios dentro da igreja. Como conciliar esses dois pontos? Se cada cristão é um sacerdote, tá, mas na igreja nós temos pastores, tem algumas igrejas têm presbíteros, têm diáconos, e aí como conciliamos uma coisa com a outra? É aquela palavrinha: os ofícios dentro da igreja é para exercício público. O sacerdócio de cada cristão é privativo, na sua casa, domesticamente. Na sua casa, o pastor não manda coisa nenhuma. Na igreja, ele é oficial, porque aí está em reunião pública. Mas quando esse oficial público vai para a sua casa, deixa. E na sua casa, cada cristão é o sacerdote da sua casa. É ele que decide as coisas. Ponto final. Isso que tem que ser entendido. O exercício público e o exercício doméstico não pode ser confundido. Cada um no seu lugar. Então, particularmente em casa, domesticamente,
o homem precisa assumir o seu papel. Qual é o seu papel? Sacerdote do lar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, nós encontramos nos versículos 34 e 35, encontramos o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Observem que aqui está fazendo uma comparação entre o cristianismo, nas vossas igrejas, diz o cristianismo, como também ordena a lei. Então não houve uma mudança na lei no Antigo Testamento. Lembram? Aqui está fazendo essa comparação. Tá? Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então a mulher tem que calar, caladinha na igreja. Não é no sentido de falar, de conversar, não. É no sentido de ministrar, de ensinar. É isso que está estabelecendo aqui o apóstolo Paulo. Qual é a realidade? A realidade é a perversão humana que nós notamos nas fotografias antigas, onde se vê o homem, os velhões, aqueles, né? Com as mãos dentro do paletó, o dedo polegar e o mindinho dentro do bolso do paletó, e só mostrando o indicador, o dedo central, o dedo médio e o dedo anular para fora do bolso. E aparecem nas fotos com essa forma. 3 dedinhos para fora. O que estavam mostrando aí? Que estranho. Muitas fotos antigas têm a mesma coisa. Eles estavam mostrando KKK. Ah, da Ku Klux Klan. Não. Está mostrando KKK em alemão. Kuche, Kinder, Kirche. Estão transmitindo uma ideia que é para eles. O que era isso? Kuche, Kinder, Kirche. Cozinha, crianças, igreja. A mulher, essa é a sua obrigação. Essa era a ideia que eles estavam transmitindo. E a deles? A deles era ir lá para o boliche, encher a cara, ficar jogando qualquer jogo de homem lá no boliche. Enquanto a mulher estava lá na igreja, aprendendo coisas, sabendo coisas, exercendo sua função de ser dona de casa, cozinha, tomar conta das crianças e ir para a igreja. Esses eram sacerdotes. Vergonhosamente descumprindo o seu papel. Tá? Em muitas igrejas tradicionais, isso ainda está em exercício. Raramente aparece o pai da família, raramente aparece na igreja. Por quê? Tem metido na cabeça que esse negócio da igreja é para a mulher. Para ela tomar conta das crianças, para ela tomar conta do fogão, é para ir para a igreja. Né? É uma vergonha, porque a obrigação é do homem. O homem precisa assumir o seu papel como sacerdote do lar. É ele que tem que saber as coisas. É ele que tem que aprender. Porque aí em Coríntios diz, se a mulher quiser aprender, vai perguntar de quem? Do marido. Mas esse marido não sabe nem sequer que Tobias não aparece na Bíblia. Por exemplo, né? Se menciona uma passagem bíblica, Sofonias, e ele está procurando perto do Apocalipse, de tanta ignorância da Bíblia que esse homem tem, quando deveria ele saber exatamente onde está o livro de Sofonias, por exemplo.
o livro de Zacarias, Malaquias. Não ficar procurando no Novo Testamento, saber que isso pelo menos está lá no finzinho lá do Antigo Testamento. Coisas básicas, o ABC que esse sacerdote deveria saber. E se a sua esposa quiser saber alguma coisa, vai perguntar de quem? Vai perguntar do pastor. Tá, ela pode perguntar do pastor na igreja, mas estão na sua casa. Vai perguntar de quem? Do vizinho? Tem que perguntar dele, e ele tem que saber. Essa é a obrigação do homem, saber as coisas, né? E o pastor, quem é? A teologia luterana sempre colocou o pastor é o um entre iguais. A que se refere essa frase? O um entre iguais, né? Como se explica isso? Cada homem cristão é detentor da sua chave. A passagem que nós lemos de João tem relação com Mateus 16, 19. Né? Mateus 16, 19, nós encontramos com a passagem em que o Senhor Jesus diz para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui em João 20, versículo 23, que foi a leitura de hoje: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Essa é a chave entregue pelo Senhor Jesus, né? Todo homem cristão recebeu essa chave. Todo homem cristão tem essa chave. E ele pode sair por aí aplicando essa chave a quem... Não. Por quê? Porque isso seria aplicação pública. Né? Ele mantém a sua chave na sua casa. Ele é o sacerdote. Quando esse sacerdote se reúne com outros sacerdotes, qual dessas chaves é a mais chave? Nenhuma. Todas são iguais. O que aconteceria? Aconteceria, né, que poderia se iniciar uma bagunça, um desordem, né? E lá, justamente em 1 Coríntios 14, no versículo 40, o apóstolo disse o quê? Faça-se tudo decentemente e com ordem. Para evitar justamente essa bagunça. Qual bagunça? Aquele pensamento de que todos os sacerdotes têm o direito de pregar. Esse é o extremo de lá. Aqueles que negam que não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem nada, né? Então, se todos têm o direito, e aí o que aconteceria? Imaginem uma reunião com 15 homens, se os 15 têm o direito de pregar, né? Faça-se tudo decentemente e com ordem, para evitar essas bagunças. Aí se dá início ao chamado poder das chaves que detém o pastor. Se o pastor é um entre iguais, a partir de que momento ele é pastor? A partir do momento em que esses iguais se reúnem e decidem entregar o seu poder, o chamado poder das chaves, para esse um. A partir desse momento, esse um, ele é chamado pastor para aplicação desse poder das chaves em uso público. Ponto. Eu fico triste quando recebia
ficava. Recebi um convite para almoçar, para alguma coisa na casa de algum membro. Não tem acontecido aqui no nosso meio, tá? Mas antes. E aí, imediatamente, o pastor vai orar. Eu era convidado, não tinha por que orar. Não, mas você é pastor. Não, essa oração é obrigação de quem? Do chefe da família. O chefe da família, aquele que está sentado na cabeceira da mesa, ele tem essa obrigação de orar. Eu era simplesmente convidado, mas você é pastor, estudou teologia, então sua oração. Tirem isso da cabeça, né? O chefe da família, ele tem essa obrigação de ministrar, porque está na sua casa, né? Não é uma reunião pública. Numa reunião pública, o pastor, né? O exercício público das chaves, aí sim, o pastor. Mas, domesticamente, é o chefe da casa, né? Aí mesmo, em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos, né? Tem que se fazer as coisas em ordem, cada qual no seu local, no seu âmbito. O pastor, dentro da reunião pública, o ofício público das chaves. E cada cristão na sua casa, domesticamente, na sua casa, né? Isso que Paulo ensinou, isso que a igreja, principalmente a igreja luterana, defende como ofício público do ministério da palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 23, nós temos algo bem claro aqui, né? E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Estão percebendo? As igrejas estão reunidas e do meio de cada igreja dessas reunidas foram eleitos anciãos. Esses anciãos não é ancião, coitadinho, um velhinho, não, é pastor, tá? A palavra ancião se referia a isso, basicamente. Orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tá? Quem fez isso? Nós vemos isto, Paulo e Barnabé em Icônio, no capítulo 14 de Atos. Né? Então, por comum consentimento, não é que Paulo chegava, olhava, você vai ser, e vocês vão obedecer esse. Não, havia comum consentimento. Todos os sacerdotes, homens dessa igreja, se reuniam e por comum consentimento faziam essa entrega das suas chaves, cada um para o uso público nessa igreja. Efésios, capítulo 4. Em Efésios, capítulo 4, os versículos 11 a 13. E ele mesmo, se referindo ao Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele estabeleceu isso, né? E por experiência posso dizer que assim como você tem convicção de ser um cristão, assim como você tem convicção que Deus o chamou para ser parte da igreja, existe também um outro chamado, que é o chamado para ser pastor. Isso eu falo por experiência própria, tá? Existe esse chamado para ser pastor. Nem todos os sacerdotes vão ser pastor, tá? Existe esse chamado. Deus mesmo coloca isso, né? E para que Deus colocou?
Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí onde vem a grandíssima responsabilidade daquele que é estabelecido como pastor. Qual é a sua responsabilidade? A sua responsabilidade é pregar, né? Ensinar, tá? E administrar os sacramentos. Administrar os sacramentos, fazer um batismo, administrar a Santa Ceia. Mas pregar não é só subir no púlpito e pregar. Muitos acreditam que pregar é dar nos dedos das pessoas, e não é por aí, né? Isso no grego se chama querigma, e o querigma abrange também a didascalia, que é outra palavrinha grega. E o que significa isso, pastor? Significa ensino, tá? Ministrar a palavra não é só a pregação, dar os sermões, dar nos dedos das pessoas, como muitos pastores acreditam que é. Não é só isso, também ensinar. E aqui no versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Sem o ensino bíblico, dificilmente há um crescimento. As pessoas não sabem explicar, porque ninguém explicou para elas. Por isso que o ensino bíblico é tão importante, para que haja um crescimento, né? No versículo 13 aí de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Por que não temos unidade da fé? Porque cada um vai acreditando coisas. Cada um teve uma certa educação, foram incutidas certas crenças, ele mesmo elaborou crenças, e é obrigação do pastor ir para o sola escritura, ir para o somente Bíblia, e qualquer ideia que a pessoa tiver, ela tem que se desvencilhar dessa ideia e ir para o que está na Bíblia. Somente quando cheguemos a esse ponto, que todos acreditemos exatamente o que diz a Bíblia, aí nós teremos a unidade da fé. Não? Nós teremos a unidade da fé. Hoje de manhã alguém me manda uma mensagem por uma das redes sociais aí, e me fez pensar esse vídeo, e me colocou um videozinho, e o videozinho falava que as almas entraram um certo antes de nascer. Como é que é? Antes de nascer, em alguma esfera etérea, essas almas estavam aí esperando um corpinho para nascer. Aí eu respondi, isso aí é mentalidade oriental. Essa é mentalidade oriental. Almas esperando um corpo para entrar nesse corpo. Isso é mentalidade oriental. Aí eu coloquei, para o cristianismo, a união de um homem e uma mulher tem o poder de criar uma nova vida. E no momento dessa junção dos gametas masculino e feminino, que acontece uma nova vida, uma alma. Por isso que o relacionamento sexual somente deveria acontecer dentro do casamento. Por isso que a Bíblia coloca como pecado esse relacionamento sem estar debaixo da bênção de Deus. Por quê? E se criarem uma alma, se criarem um corpinho, se gerarem uma vida, o que vão fazer? Um pecado maior? Abortar? Assassinar? Mas não é assassinato, tem muitos, esse é o mundo que estamos. Advogando para que isso seja como limpar o ouvido, enfiar um cotonete no ouvido e limpou.
É isso que muitos advogam, não é? Então, quem acredita nessas coisas tem uma crença que colocou na sua mente, mas não faz parte do cristianismo. Então, como pastor, o pastor tem a obrigação de ensinar até que todos se desvencilhem dessas ideias. Cada um tem as suas próprias ideias. Até que todos se desvencilhem das suas ideias e cheguemos à unidade da fé, à unidade da palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Esse episcopado se refere ao pastorado, ok? Convém, pois, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O pastor tem que ser apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se não sabe governar a sua própria casa, como é que vai dar conselhos aos demais? Nem a sua própria casa tem ordem. É isso que está escrito aqui. Não neófito. Neófito, fito é planta, né? Não neófito, não recém-plantado, não alguém que entrou agora. Tem que ter experiência. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, outro ofício dentro da igreja, o diaconato, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então tem que ser testado, né? Da mesma sorte, as esposas desses ministros, né, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nós temos visto então, a partir de Apocalipse, que nós fomos colocados como sacerdotes, sim, na sua casa. E tem uma grandíssima responsabilidade, sim, se a mulher quiser aprender, se os filhos quiserem aprender, vão perguntar de quem? Do vizinho? É de você. Você tem que dominar todas as coisas. Você tem que saber a palavra de Deus para poder explicar na sua própria casa, à sua mulher, aos seus filhos. Não? Tá aí o pastor. O pastor é um ofício público, na reunião pública, que acontece 1-2 vezes essa semana. Tá bom? É para isso que ele é o pastor, para a reunião pública. Agora, particularmente, domesticamente, é a grandíssima responsabilidade do homem. Queira Deus nos conceder maior compreensão disto, maior compreensão disto, para que possamos exercer esse nosso papel tão importante, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quando vai começar a exercer o seu sacerdócio? É aqui. O treino é aqui.
na sua casa, com seus filhos? De quem eles vão perguntar? Do vizinho? Não, é de você. Cada um assuma esse papel e dê graças a Deus porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Que Deus nos conceda a maior compreensão disso. Amém. Amém.